Amém. Ó, então, assim, por isso que Apocalipse 17, no verso 4, diz que a grande Babilônia ela está vestida de púrpura. E púrpura é uma coloração que vai associar com a realeza. Uhum. E por ela ser a mãe, ela gera filhas e ela vai o quê? Manipular as suas filhas, vai usar as suas filhas para satisfazer as suas vontades, para ela permanecer no oculto, no escondido, Uhum. atuando e usando as filhas como marionetes. Essa característica de usar as filhas está lá em Ezequiel 23, eu vou ler aqui para vocês, que diz assim, ó, veio mais a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Aí diz mais assim, no verso 4: E os seus nomes eram Oolá, a mais velha, e Oolibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria, que vai apontar para o reino do norte, casa de Israel, é Oolá. E Jerusalém é Oolibá. Por que eu estou trazendo essa questão de Oolá e Oolibá, filhas de uma mesma mãe? O Senhor já deixou aqui no Antigo Testamento algum vislumbre sobre a infiltração da iniquidade na casa de Israel e também na casa de Judá. Lá em, no livro de Reis, livro de Crônicas, nós temos aqui as figuras de Jezabel, Jezabel que muitos conhecem, né, na casa de Israel, que foi mulher de Acabe, e ali nós temos muitas menções tipológicas que apontam para o tempo do fim, tanto é que entra em embate com Elias, e Elias tem essa questão de 3 anos e meio, onde não vai haver chuva, depois ele vai profetizar para que houvesse chuva. E uma característica muito interessante que eu quero trazer aqui é que Jezabel ela tinha o propósito de exterminar os profetas. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 4. E aí vai se associar com o que a gente está estudando aqui. Em Apocalipse 17, verso 6, diz que a grande Babilônia ela embriagou com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. E Apocalipse 18, verso 24, diz que nela se achou o sangue dos profetas, dos santos. Então, Jezabel é uma figura, né, que vai associar com Oolá, da casa de Israel, a infiltração da iniquidade para desviar a casa de Israel. E eu chamo Jezabel aqui como aquela filha mais velha lá do tempo passado. Por quê? Porque existiu uma filha mais nova, uma Oolibá, dentro da casa de Judá, e o nome dela era Atalia. Atalia era filha de Acabe, e ela se infiltrou na casa de Judá. Ela se casou com Jeorão, rei de Judá. E ela teve lá um filho chamado Acasias. E eles começaram a caminhar nos mesmos conselhos da casa de Acabe. Olha só, a infiltração que acontece tanto na casa de Israel com Jezabel, a mulher mais velha, e futuramente acontecendo na casa de Judá com Atalia, filha de Acabe, da dinastia de Onri. E por que também é interessante a história de Atalia? Porque tem um decorrer aqui de 7 anos, que o que aconteceu? Quando o Acasias morreu, ela fez de tudo para exterminar os descendentes do reino, os descendentes de Davi. E ela quase conseguiu. Isso está em 2 Reis, capítulo 11,
e também em 2 Crônicas, capítulo 22. E ela usurpou o trono por 6 anos. E somente um remanescente ficou vivo, que é Joás, e ele ficou escondido lá dentro do templo durante esses 6 anos. E também a Thalia, ela arruinou totalmente a casa de Deus, ela derrubou, destruiu muitas coisas. Durante esses 6 anos, Joás, que foi o único remanescente da dinastia de Davi, ficou escondido lá no templo. Por quê? Porque ele foi ajudado por Jezoabeate, que significa Javé jurou, o nome dela, que foi irmã de Acasias e foi mulher do sacerdote Joiada, que significa Deus conhece, Deus sabe. E aí, no 7º ano, foi que Joás foi levantado rei, eles, né, o sacerdote Joiada preparou todo o cenário ali, levantou Joás rei e Atalia foi morta no 7º ano. Então, tanto na casa de Israel, onde nós temos ali Jezabel, como na casa de Judá, como nós temos Atalia, né? Deus já queria mostrar para nós aqui, lá na história, o que a iniquidade faria para afastar o povo de Deus do propósito do Senhor. Então, isso é muito interessante, porque em ambas as histórias tem aí um intervalo de 7 anos, lições do Senhor em tempo de 7 anos. E a gente sabe que tem uma última semana de Daniel acontecendo no futuro. E isso faz muito sentido, nós entendermos que a mãe, a grande Babilônia, ela tem um propósito de corromper, né, de corromper a muitos, principalmente, né, os que estão no caminho do Senhor. E ela faz isso tanto para macular aqueles que estão, os gentios que estão no caminho do Senhor, mas também para macular os judeus que estão, né, aí com promessas do Senhor também para a vida deles. Tem que meditar um pouco para entender de que maneira ela realiza esse controle, esse domínio, essas rédeas. A gente sabe que tudo, né, a maioria das coisas que acontecem aqui é o poder aquisitivo, é o financeiro. Então, por isso que a mãe, às escondidas, ela vai usar suas 2 filhas como marionetes. E são 2 filhas que estão aí articulando, né, regendo às escondidas todas essas nações da terra. E quando nós olhamos aí a ONU, por exemplo, tem muitos interesses econômicos por trás de todo o movimento, todos esses projetos, toda essa agenda que está acontecendo aí. E isso acontece envolvendo o quê? As 2 filhas manipuladas pela mãe. Então, se você puder colocar aí aquela apresentação, Wagner, só para a gente esclarecer, porque, por vezes, o que acontece? Tem pessoas que vão intitular a Grande Babilônia como Jerusalém, por exemplo, né? E acontece muito isso porque um dos propósitos da mãe é transmitir nas filhas a sua aparência, para que a mente das pessoas ficam confundidas, julgando a filha, dizendo que é a mãe, mas que de fato não é. Então, aqui nas escrituras, a gente vê muito essa questão da obra e da anti-obra, por exemplo. A gente já tratou muitas coisas aqui acerca das 2 casas de Israel, espiritual, né, os descendentes como estrelas do céu, e que nós temos também aí enxergado as 2 casas de Israel carnal, um propósito, o propósito do Senhor de restaurar novamente Jerusalém. E nós temos aí também nações divididas entre Reino do Norte, Norte e Oriente e Sul Ocidente. Existe um trabalhar de Deus sobre todo esse cenário, mas existe uma anti-obra. Nós já tratamos aqui acerca da apostasia, daqueles que eram do Senhor e se inclinaram para atender os intentos do anticristo. Nós temos aí também, nós já tratamos acerca da besta do mar, nós já tratamos aqui da besta da terra, dos falsos profetas, e também tem essa questão
de regência envolvendo as duas filhas, Olá e Oolibá. Pode pular aí, Wagner. Bom, aqui, Ezequiel 23, convido a todos que vocês meditem em suas casas, né? Essa passagem de Ezequiel 23, porque traz o contexto histórico ali de Olá, que aponta para a casa de Israel ser, né, levada cativo pelos assírios, e Oolibá, Jerusalém, envolvendo aí todo esse cativeiro babilônico. Pode pular, Wagner. E aí eu trago o quê? Uma timeline de como que a mãe foi envolvendo, engodando, usando as filhas para satisfazer as suas vontades. Nós tivemos aí os dois cativeiros, da linha central para cima é Samaria, casa de Israel, e da linha central para baixo a gente vai ver aí Jerusalém, casa de Judá. Cativeiro assírio, cativeiro babilônico, aí a gente vê aí, né, o predomínio grego, a questão das filosofias, né, envolvendo a muitos aí, principalmente os gentios, as nações que já, né, estão aí espalhadas no mundo. E nós temos aí a questão da helenização forçada. O que significa isso? A influência cultural na Palestina, no qual a Grécia, principalmente nesse período aí após o Antíoco Epifânio, né, de Antíoco Epifânio, tentando helenizar os judeus, mas houve ali um embate dos macabeus, né, para resistentes aí à helenização. Pode avançar aí, Wagner. Tem também a questão do predomínio romano, a questão de tirar do mapa, da história, a Jerusalém, o templo, mas também tudo isso de acordo com o que o Senhor mesmo já revelou nos profetas. E aí a gente já vai avançando para os próximos, pode avançar mais, Wagner, avançando mais à frente, de que ocorreram aí as cruzadas. Quando a gente fala das cruzadas, a gente vai envolver o quê? A questão da Igreja Católica. A gente já está aí no século XI, século XII, século XIII, onde aconteceu aí as cruzadas, né, envolvendo muita questão de Jerusalém, entrando aí a questão dos templários, e aí o legado dos templários foi restituída esse sistema bancário. Você vê que essa questão bancário começa a ganhar força, e os templários eles tiveram essa influência de estabelecer esse sistema bancário. Funcionava como um banco privado, e isso foi ganhando força com o passar dos anos. E, claro, aconteceu toda a Inquisição católica, envolvendo aí a perseguição contra os cristãos e também, né, contra os judeus. Pode avançar aí. E aí houve a Reforma Protestante, né? Existiu aí também um clamor judaico reivindicando, porque aí já no século XVII já não havia território para os judeus estavam espalhados já, principalmente na Europa. Nós tínhamos aí os judeus asquenazitas, os judeus sefarditas espalhados aí pela Europa. Ocorreu ali também as revoluções, né, de batalhas, principalmente aí a Batalha Napoleônica, em que nós tivemos a infiltração de muitos cristãos e judeus nesses embates. Perceba aí que a família Rothschild, que é judeus esquenazitas, eles tiveram uma influência muito forte nas guerras napoleônicas, financiando a campanha militar britânica. Isso vai fazer sentido mais à frente. Em contrapartida, a família Rockefeller, que é de base cristã puritana, se estabeleceu com bases industriais lá na América. Já a mãe manipulando as duas filhas. Pode avançar aí. E aí o que acontece aqui? O retorno dos judeus, a primeira aliá, que em 1881 aconteceu a contagem dos anos sabáticos, que muitos estão aí apregoando acerca dos anos sabáticos, a importância de atentar para isso e tudo mais.
E houve aí um antissemitismo. Você perceba que, enquanto a mãe vai usando as duas filhas, ela também vai usando uma contra a outra, para elas Uhum. auto-exterminar. É Então, confusão, isso né? Babel. é Babel, é confundir, é autodestruir as filhas, né? E aí a gente vê o movimento sionista da parte dos judeus acontecendo muito forte, principalmente depois de Theodor Herzl, né? De estabelecer um Estado judaico em uma terra e um avanço antissemitista, principalmente aí na Europa, envolvendo aí muitos pensamentos cristãos antissemitas. E aí, avançando um pouco mais aí, a gente vê, olha só a declaração de Balfour, após a Primeira Guerra Mundial, onde o Império Britânico reconheceu de que Israel teria que ter uma terra, os judeus teriam que ter uma terra. E essa declaração de Balfour foi direcionada ao barão Rothschild. E aí todo o movimento sionista em cima disso. Aí teve a Segunda Guerra Mundial, né, os Rockefeller fazendo parte da fundação da ONU, e o Rothschild estabelecendo o Estado de Israel, e isso atualmente vem envolvendo todo esse cenário que a gente tem hoje, dos globalistas, né, envolvendo em ambas as famílias aí. Pode avançar aí, Wagner. E aí o que a gente percebe? A gente percebe que a mãe ela tem essa influência de manipular as duas filhas. E ambas as filhas têm um poder aquisitivo, financeiro, econômico, em todas as esferas deste mundo, em todas as plataformas de atuação na economia, na geopolítica, em Nos todas, na filmes, na tecnologia, cultura. em tudo. Você vê uma atuação de ambas as filhas, de famílias poderosas, de cunho judaico e também de cunho cristão. Pode avançar aí mais. Então, o que a gente vê aqui em Ezequiel 23? Que o Senhor tem um juízo contra essas filhas. Contudo, nós temos que ter muito cuidado, porque as filhas não é a mãe. As Uhum. filhas não é a mãe. Existe um juízo do Senhor aí envolvendo as duas irmãs prostitutas, contudo, o juízo de consolidar é para desvendar, tirar a mãe do oculto, revelar e derramar o juízo contra a mãe, a grande Babilônia. Pode avançar aí, Wagner. E aí, olha só, perceba que é importante essa parte, Ezequiel 16, que fala da Jerusalém, fala que ela seria nua, desprotegida, ela será assim açoitada, apedrejada, cortada. Contudo, o Senhor diz assim, ó, depois de todas essas aflições, de tudo isso, minha ira contra você se acalmará. É necessário que haja o açoite contra uma das filhas, que é Jerusalém, mas existe um propósito de purificar. Por quê? Porque essa Jerusalém terrena vai ser restaurada. Essa Jerusalém, ela vai continuar no reino milenar. Não é um juízo definitivo, como nós encontramos contra a grande Babilônia no capítulo 18, onde a fumaça, né, vai Sobe subir para tudo sempre. para todo sempre. Isso é para a mãe, isso não é para a filha, é para a mãe. E Jerusalém é filha, não é mãe. Pode ir para o último slide aí, Wagner, que é o encerramento. Você vê que o propósito da mãe é manter essas duas filhas cativas no entorpecimento espiritual e usá-las como marionetes, gerar guerra entre elas. Perceba que a ONU, que foi fundado pelos Rockefeller, tem um pensamento antissemita, um pensamento anti-Israel. Por quê? Porque é uma contra a outra. E fazer alguns pensarem que o Vaticano, que Roma, que outra qualquer é a Só a religião grande cristã Babilônia. é Babilônia. Exato. E não. O propósito da mãe é confundir, fazer com que as filhas pareçam com ela. Tanto é que Isaías 47:10 está escrito que ela está escondida, que eu já li aqui. E no Ezequiel 16:44 está escrito assim: tal mãe, tal filha. Porque Ezequiel 16 é uma palavra contra Jerusalém. E lá está escrito assim, ó, tal mãe, tal filha.
a mãe, ela transmite na filha a sua aparência. Ela faz com que as pessoas confundam, achando que Jerusalém é a mãe, mas não é. Jerusalém é uma filha, ela não é a grande Babilônia. É isso. Exatamente. O texto fala assim, né? Vocês dizem muitos provérbios, mas um provérbio vai contra ti. Tal mãe, tal filha. Exato. Exatamente.